Se você é assinante aqui do canal, já deve ter visto em algum dos nossos vídeos usarmos o BFB, o boilerplate básico para projetinhos aqui no DPW. Mas agora temos uma grande novidade, que é o BFB 2, a nova versão do nosso boilerplate que você vai conhecer agora. E ó, fica aí para conhecer exatamente as características dele, as features que ele oferece, porque apesar do nome, o garotinho não tá tão básico assim não, hein? Então vamos conferir. Então a gente já tá aqui no GitHub do BFB, claro que o link vai estar aí na descrição. Aqui você vai encontrar algumas instruções e tudo mais, mas basicamente é o seguinte, a gente vai clonar o projeto, então vamos copiar aqui o link. Aqui no meu terminal, então eu vou fazer um git clone, vou dar o endereço que é o projeto, e aqui vamos atribuir um nome para ele, pode ser BFB2 Showcase, só para a gente mostrar. Então ele vai clonar e rapidinho já vai estar ali. Vamos iniciar então Code BFB2 Showcase, que ele vai abrir o VS Code para a gente. A primeira coisa que você vai notar quando abrir o VS Code desse projeto, esse prompt aqui perguntando se você quer instalar as extensões recomendadas. Aqui fizemos um arquivinho que vai recomendar as extensões que tem a ver com o BFB, e o VS Code automaticamente vai ler isso e te dá a oportunidade de você instalar essas extensões recomendadas. Um facilitador bem interessante que já ao abrir o VS Code você tem à disposição. Mas nesse momento o que vai interessar mesmo é virmos aqui no terminal npm install. Antes disso, uma coisa bem interessante. Perceba que temos aqui um nvm-rc. Esse arquivo para ser usado com nvm, que você consegue controlar várias versões do Node aí na mesma máquina, na mesma instalação, né? Ao usar nvm use, automaticamente ele já vai trocar para o que é recomendado. Pode ver aqui, ó, agora usando a versão 16.14.2. Isso é bem legal de fazer antes de instalar. Claro que você tem que ter o NVM instalado previamente, mas uma vez que isso aconteça, NVM use e agora sim npm install, que ele vai instalar direitinho o que é necessário. Então tá aí, uma vez instalado, já tá prontinho. Se você der uma olhadinha aqui no package.json, vai ter alguns scripts para a gente rodar aqui, que pode ser tanto o start como npm run dev, porque ele é baseado em Parcel, como a gente vai ver daqui a pouquinho. No nosso caso, vamos mandar então o npm start e ele já vai iniciar o projeto para a gente, já subindo um servidorzinho local aqui em localhost 1234. Então, essa aqui é uma paginazinha de boas-vindas do BFB 2 que a gente preparou, tá? Aqui depois você lê com calma para ver algumas das características, alguns highlights que colocamos aqui que achamos mais interessantes, e com um linkzinho aqui também de acesso ao projeto para você conhecer melhor e até contribuir, caso você ache necessário, caso veja algum ponto de melhoria, ou mesmo abrir um bug, abrir uma issue para a gente continuar melhorando aqui o garotinho. Então, como dissemos, ele é baseado no Parcel. Muito do que é o BFB é baseado no Parcel. Ele tem aqui a sua documentação e a gente pode ver que todas essas características aqui, por serem parte do Parcel, também estão presentes no BFB. O link vai estar na descrição do vídeo, você olhe com calma caso queira se aprofundar mais no Parcel em si, mas saiba que ele é excelente, ele provê todas essas características aqui pra gente e elas consequentemente estão presentes no BFB. Em relação à arquitetura que temos aqui, temos um arquivo index, que é onde está aquela página de boas-vindas, daqui a pouco a gente dá uma olhadinha melhor, e na sua estrutura, uma pasta style, que tem a arquitetura CSS que a gente já vai ver, e a parte de assets. Aqui fonte, já colocamos uma aqui, que usamos aqui simplesmente como uma fonte teste para usar na página de boas-vindas, IMG, caso você queira usar, não temos nenhuma aqui no momento, e JS, que é um arquivo index que está vazio, mas o boilerplate prevê esse arquivo JS, que pode ser só um entre muitos, dependendo do seu projeto. Esse é só um boilerplate inicial. E aqui sim, a parte de arquitetura CSS, optamos por utilizar IT CSS, que é uma arquitetura mais moderna de CSS e excelente para se trabalhar. Aliás, se você quer saber mais sobre IT CSS e muitas outras arquiteturas CSS, boas práticas e convenções internacionais, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que vai ter o link para você cadastrar o seu e-mail e saber quando abrirmos uma nova turma do nosso curso. Mas então, dentro das várias camadas, utilizamos, como você pode ver aqui, SES, que é o nosso pré-processador preferido, e já dentro da nova sintaxe de forward e use,
É a nova sintaxe aí, dispensando o uso do import em CSS com a nova sintaxe. Então, a gente pode ver que temos aqui as camadas do ITCSS com os seus respectivos arquivos. Temos aí tools, generics, elements. Temos toda a arquitetura aqui implementada, já da maneira corretinha que tem que ser. Aqui então o nosso arquivo index vai colocar um forward de cada index respectivo. Por exemplo, a settings tem todos esses arquivos aqui, mas ela tem sua própria index que vai chamá-los, vai fazer o forward deles. E essa geral, esse index geral, vai chamar cada um deles aqui, os settings, tools, generics, para não ser preciso ficar reordenando aqui toda hora, caso novos arquivos sejam colocados ou retirados. Isso é feito em cada pasta, respectivamente. Algo bem interessante é que se a gente abrir aquele index que comentamos, né, que é a página de boas-vindas, a gente pode recolher esse style e recolher essa div. Perceba que aqui tem uma classe em cada um deles, delete me. Então, quando você for pegar para fazer o boilerplate do seu projeto, você simplesmente pode deletar esse style e deletar essa div para você já iniciar. A gente preferiu dessa maneira porque é mais fácil de você só deletar aqui, ao invés de deletar vários arquivos e várias coisas dentro da arquitetura ITCSS. Talvez você nem esteja tão familiarizado assim, então ficou mais fácil dessa maneira. E por ser baseado em Parcel, ele também ganha automaticamente a possibilidade de se trabalhar com PostCSS. E se você não sabe, é um conjunto de transformações, vamos simplificar assim, para CSS, e dá para fazer muita coisa. Provavelmente muito do que você já usa hoje tem o PostCSS por trás, por exemplo, autoprefixer, e ele permite, através de várias transformações feitas pela comunidade, adicionar recursos interessantíssimos e até coisas que não existem no CSS atual no projeto. Então, o PostCSS permite acrescentar um poder muito grande de CSS em qualquer projeto. E aqui no BFB, você já ganha ele de brinde. Para os que já conhecem mais um pouquinho, tem o arquivo PostCSS RC na raiz, que a gente simplesmente consegue configurar os plugins que a gente quer. Por exemplo, a gente tem aqui instalado, se olhar o package.json, a gente tem esse carinha aqui, que é o PostCSS PX2Rain, que ele transforma automaticamente pixel to rain, e a gente não precisa se preocupar em fazer essa conversão mentalmente, nem usar alguma função de CSS para isso. A gente simplesmente pode configurar dessa maneira. Na respectiva página de cada transformador, de cada plugin, consta suas opções. Então a gente simplesmente, para esse PostCSS pixel to rain, a gente coloca prop list, que vai querer todos os valores convertidos, com exceção de ladder spacing. E aí você pode configurar da maneira que você quiser, tá? Caso você queira colocar mais coisas via PostCSS, por exemplo, a gente já tem aqui no BFB, mas não ativado por default, algo bastante interessante, que já dá a possibilidade de usar hoje o CSS Cascade Layers. A gente pode simplesmente colocar a chave dele aqui, e como valor você pode colocar simplesmente uma chave vazia, ou se você preferir um true, alguma coisa do tipo, só para ele ver que existe esse nó. Aí você para o servidorzinho local, sobe ele de novo, e aí você já vai ter a possibilidade de usar Cascade Layers nesse projeto. Agora, temos bastante atenção também à qualidade de código, então você vai perceber que temos aqui um editor config. Caso você não conheça ele muito bem, já temos um vídeo aqui no DPW sobre isso, então tá aparecendo o card para você agora para dar uma olhadinha. Reader, que também gostamos bastante para padronizar o nosso código. Caso você não conheça, confira que ele vale muito a pena, tá legal? Como não poderia deixar de ser, StyleLint, que através de inúmeras regras a gente consegue direto aqui no nosso VS Code fazer lint do nosso CSS. Então é uma ferramenta de fazer lint de CSS que, se você ainda não conhece, também vale a pena estudar, que traz uma qualidade de código muito maior aqui no nosso CSS. E um carinha que eu conheci há pouco tempo, mas já considero pacas, que é o WebHint. Ainda estou aprendendo a usar, mas já vimos o seu potencial e colocamos no nosso BFB. Aqui, através de mais esse linter, a gente consegue ter bastante boas dicas de lint aqui no nosso código. Por exemplo, se a gente vier aqui no nosso index, naquele style que está incorporado, a gente pode ver um warning. Esse text underline offset, ele avisa pra gente que não é suportado pelo Firefox para Android. A gente pode ver que esse WebHint deu essa dica aqui pra gente, né? Mas de que maneira ele considerou que isso é um warning? Por que esse Firefox para Android? Aqui na configuração dele, a gente pode vir aqui embaixo e, através de Browser List, a gente tem um array do que a gente quer que ele considere. Então, quem tá ligado aí no Browser List também sabe que ele tem alguns parâmetros que a gente pode colocar
colocar, e aí, a partir disso daqui, ele vai ver os browsers que a gente quer suportar no projeto, e todas as dicas que ele der vão ser baseado nesse conjunto de browsers, tá legal? Agora, dando uma olhadinha lá na página de boas-vindas, dá pra gente conhecer um pouquinho mais aqui sobre o BFB 2. Primeiramente, olha que coisa interessante, vou abrir aqui as DevTools, ativar o Device Mode, que ele dá pra gente a possibilidade aqui do responsivo, tá? E veja que interessante, acho que vai dar pra ver aqui com o zoom que tá aplicado. À medida que vai diminuindo o tamanho da viewport, o texto vai diminuindo junto, até chegar a um limite, ele não diminui mais. E à medida que vai crescendo, a partir de um determinado ponto, ele vai crescendo também, até chegar a um limite que a gente especifica. É o texto fluido. E perceba aqui também, o espacinho entre esses cards vai acontecer a mesma coisa. A gente usou uma escala fluida para fazer a mesma coisa. A gente tem aqui à disposição sizing fluido e tipografia fluida. Se a gente dá uma olhada aqui na nossa estrutura, a gente vem em Style, Settings e Typography, a gente vai ver que temos aqui Clamp atuando maravilhosamente para fazer justamente todos esses cálculos através de variáveis CSS que a gente pode usar à vontade nos tamanhos de fonte para fazer isso. Tal como Sizing, se a gente dá uma olhada aqui também, o Clamp mais uma vez, através de diversas variáveis CSS, entre qualquer espaçamento que a gente quiser, qualquer sizing, e fazer, através de todas essas variáveis aqui, um espaçamento fluido, que é uma técnica bem moderna, e a coisa fica bem interessante, como você pode ter visto. E aí, à medida que você for explorando mais aqui o BFB, né, você vai ver que tem muitas boas práticas. Sempre que a gente coloca alguma coisa aqui, a gente faz comentários, a gente, quando vai usar, a gente sempre põe uma referência para você ver, por exemplo, por que isso daqui se usa dessa maneira? A gente vai lá e pôs a referência. O que significa esse accent color com essa variável? A gente vai e põe a referência. Ao longo dos arquivos aqui, você vai ver que procuramos exemplificar e apontar para as referências que tivemos para montar todos os snippets e boas práticas do BFB para entregar não só um bom boilerplate, mas para que você também aprenda desenvolvimento web enquanto usa em todos os projetos que você vai fazer com ele. E ó, você não tem ideia de todas as possibilidades e novidades do BFB 2, tá? Lá na página de boas-vindas você vai ver, mas tem muita coisa que você também vai descobrir aqui. A gente está pensando em até fazer uma documentação mais completa, mas por enquanto é assim. Então você vai encontrar muita coisa interessante, como podemos ver aqui, ó, o SES com a nova sintaxe de Use Forward. A gente pode usar CSS Logical Properties, novíssima sintaxe aí como Padding Block, Margin Line, coisa do tipo. Cores Level 4 e 5, novas funções de cores, muito interessantes. Media Queries Level 4 e 5, com nova sintaxe e Custom Media, olha que coisa maravilhosa, já dá pra gente usar hoje aqui no BFB, tá legal? E muito mais. Não deixando de lado, obviamente, o pessoal que gosta mais de um JavaScript, que dá pra gente fazer muita coisa aqui transpilando JSX, TypeScript, CoffeeScript, Flow e suporte a ES Models, CommonJS, Dynamic Import e Workers. Olha que coisa fantástica. Claro, como a gente já falou, é possível estendê-lo com PostCSS e Babel, que ele é baseado nisso também. Colocamos inclusive aqui a chamadinha para o CSS Cascade Layers, que dá para você usar hoje, mesmo sendo algo não lançado oficialmente nos navegadores, tá legal? Aqui é a mágica do PostCSS em ação, e isso tudo é possível com o BFB. Mas ó, você quer saber mais sobre CSS Cascade Layers, as novas sintaxes e possibilidades de Media Query, CSS Logical Properties e muitas outras novidades? Tudo isso você encontra aqui no DPW, claro. Então, antes de eu te mostrar uma coisa aqui incrível no BFB, faz o seguinte: assina o canal e ativa o sininho para ficar por dentro das últimas de CSS e Front-End Design em geral aqui no DPW. E esse recurso que eu quero mostrar aqui é o seguinte: vamos abrir o terminal integrado e você vai ver no package.json que ele tem um comando de build, tá? Uma vez que você finaliza o seu projeto aí, faça o que tem que fazer, você vai fazer um build para ele gerar uma versão otimizada do seu projeto. Mas será que é uma versão só mesmo? Vamos rodar npm run build e ele vai fazer isso pra gente. Olha que coisa interessante. Ele gera duas pastas, uma chamada Modern e outra chamada Legacy. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver em dist justamente isso, Modern e Legacy. Esse é um recurso que muita gente tenta fazer e não consegue, é bem complicadinho de se fazer, e você já pega ele, delambuja aqui no BFB 2, tá legal? Isso daqui, baseado, se a gente ver aqui no package.json, né? A gente tem esse targets que a gente coloca Modern e Legacy. Então, a
gente especifica o que a gente quer que seja Modern e o que a gente quer que seja Legacy, usando a sintaxe do browser list, tá legal? Por padrão, ele vem aqui, o Modern são os browsers, as versões dos browsers de 1 ano, e o Legacy, essa configuração que a gente fez aqui, mas é basicamente uma sugestão, né? Tão somente uma sugestão. Claro que no seu projeto, que você vai fazer baseado no BFB, você vai trocar aqui, e esse build otimizado que vai ser gerado, vai ser conforme essas especificações de browser que você colocou, que vai depender, claro, das características e necessidades do projeto que você está fazendo. O BFB é o boilerplate oficial aqui do DPW. Se você já é um pouquinho mais das antigas aqui no canal, sabe que a gente já usou ele em muitos dos nossos projetos, dos nossos exemplos, e vamos continuar usando, só que agora BFB 2, que tem muito mais poder de fogo para a gente queimar e fazer muito mais coisas interessantes e incríveis a partir desse boilerplate para front-end. Na página de boas-vindas tem a chamada, tem o link para o projeto no GitHub. Então aparece lá, faz um fork, dá uma experimentada no BFB, com certeza você vai gostar, faz os seus ajustes, quem sabe até PR com as suas sugestões, e se você encontrar bug, claro, coloca lá uma issue, vamos discutir lá no repositório o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esse garotinho, que como você pôde ver aqui, só nesse gostinho, tem muito poder, apesar do nome. E por falar em novidade, já tá sabendo do novo web design responsivo? É, amigo, a coisa mudou completamente. Dá uma olhada aqui nesse vídeo que tá aparecendo e você vai saber mais do que a gente tá falando. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!